Ok, oitavo ano. Então vamos continuar com a explicação da aula 44 de língua portuguesa, oitavo ano. O conteúdo ainda é romance de aventura e nós vamos analisar os tempos verbais presentes no romance do Robinson Crusoe. Então vamos lá. Então, nós temos aqui a aula 44. Nesta aula, então, nós temos mais um trechinho do romance, certo? Vocês vão fazer a leitura por conta própria, ler umas 2 vezes. E tem algumas palavrinhas que a professora destacou aqui que vocês vão ter dificuldade, eu acredito, na hora de vocês entenderem o que elas significam. Então, vocês vão encontrar as palavras, né? A palavrinha ali, ó, consentimento, significa permissão. Perniciosa significa prejudicial. Condiscípulo seria aqui no caso um amigo, né? Discípulo seria um aluno. Então, condiscípulo estudavam juntos, eram colegas, né? Amigos. Infortúnios são infelicidades e desgraças, certo? Então, façam a leitura, que é bem interessante e bem gostosa a leitura do Robinson Crusoe, certo? Então, vocês vão fazer a leitura aqui e nós vamos para a próxima página. Nesta aula, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar os tempos verbais, certo? Os tempos verbais presentes no texto. Então, em primeiro lugar, aqui então está destacando as ações que acontecem naquele trecho que você da página anterior. E está dizendo o quê? Que essas ações são indicadas por verbos, tá? Então, aqui está dizendo assim, que em primeiro lugar, nós temos no trecho a desaprovação dos pais do Robinson Crusoe quanto às aventuras dele pelo mar. Aí depois ele encontra um amigo que iria viajar. Aí ele parte numa viagem de navio. Aí ocorre uma tempestade lá em alto mar e ele fica com medo, né? E arrependimento no início da viagem, certo? Aí, nessas 2 flechinhas aqui, nós estamos relembrando as formas nominais do verbo e os tempos do modo indicativo. Nós já estudamos verbos no ano passado, certo? Então, é assim, quais são as formas nominais do verbo? São as formas do infinitivo, do particípio e do gerúndio, certo? Então, o que é o infinitivo? É quando os verbos terminam em ar, ou ir. Então, viajar, estudar, correr, sorrir. Então, sempre que os verbos terminam em ar, ou ir, é o infinitivo. Então, um exemplo que a professora colocou aqui, viajar. Particípio é quando os verbos terminam em ado ou ido. Então, viajado, partido, certo? E gerúndio é quando os verbos terminam em ando, endo e indo. Então, viajando, partindo, escrevendo, certo? Então, são as formas, isso se chamam formas nominais do verbo. Por que são formas nominais? Porque quando os verbos estão com essas terminações, eles podem ser usados como outras classes de palavras, não somente verbos. Tá? Por isso que eles são formas nominais, eles podem adquirir outras funções em uma frase, além de ser verbos, ok? Aí, aqui nós estamos relembrando aqui quais são os tempos do modo indicativo. Então, lembrando que o modo indicativo é o modo que indicam ações certas, né? Nós trabalhamos com fatos certos, né, com coisas que realmente acontecem, aconteceram ou vão acontecer, tá? Nós trabalhamos com o modo da certeza no modo indicativo. O modo indicativo tem 6 tempos verbais, que são o presente, o pretérito imperfeito, aquelas ações que aconteceram 2 ou mais vezes no passado. Lembra que a professora sempre faz o desenho para vocês? O pretérito perfeito aconteceu uma vez no passado. O pretérito mais que perfeito são os verbos terminados com ara, era ou ira, né? Viajara, escrevera, partira, por exemplo.
Futuro do presente, que é o futuro simples, certo? As ações que ainda vão acontecer. E o futuro do pretérito são aquelas ações terminadas em aria, eria ou iria. Viajaria, escreveria, partiria. São coisas que eu faria, né, que eu planejei em fazer, mas acabei não fazendo, certo? Ou ele também pode acontecer em outras denominações, por exemplo, de forma polida, né? Você poderia me trazer um copo de água, né? Então, assim, tem alguns usos do futuro do pretérito, do indicativo, certo? Aí nós temos um trechinho aqui do texto, que vocês leram na página anterior, e nesse trecho os verbos estão destacados. E daqui está, aqui embaixo, né, é a análise de quais tempos verbais ou formas nominais em que esses verbos se encontram. Então, nós temos aqui, ó, conhecendo, ó, o verbo terminando em endo, é o quê? Gerúndio. Era, ó, era é pretérito imperfeito do indicativo. Então, fala assim, ó, eu era feliz, ou conhecendo muito bem o que mais conveniente era aos meus interesses. Esse era, será que é uma ação pronta, acabada, que aconteceu uma vez só? Ou é uma ação que aconteceu 2 ou mais vezes no passado? Ou ainda era uma ação que se prolongava no tempo, né? Então, era uma ação aqui no caso que se prolongava no tempo, no caso do era. Ó, o daria, futuro do pretérito do indicativo. Então, jamais daria o seu consentimento. Ele poderia dar, mas ele não deu, certo? Aqui nós temos o fui, é pretérito perfeito, é uma ação pronta, acabada, olhem só. Ó, fui, aconteceu 2 ou mais vezes no passado ou aconteceu uma vez no passado? Uma vez no passado, então é pretérito perfeito. Levantar, ó, terminado em ar, é o verbo no infinitivo. Encontrei, quando eu digo encontrei, aconteceu 2 ou mais vezes no passado ou uma vez no passado? Aconteceu uma vez no passado, encontrei. Então, pretérito perfeito aqui. Estava, ó, estava é uma ação, né, ó, que estava para sair. Então, é uma ação que ela teve que ela se prolongou no tempo. Que o pretérito imperfeito eu tenho essas duas situações aqui e mais também, né? Mas assim as mais clássicas, assim que fica mais fácil para a gente fazer a correlação com o tempo verbal. Então, ó, estava para sair é uma ação que se prolongava no tempo, certo? Então é pretérito imperfeito. E o sair terminado em ir, né? O verbo terminado em ir é infinitivo, certo? Então, o conteúdo da aula 45, 44 seria esse. Então, aqui embaixo está apenas explicando aqui o que nós comentamos aqui no quadro, certo? Vamos lá para as atividades. Então, nós temos aqui a aula 44, atividade 1. Bom, então nós temos aqui a questão número 1. Então, vocês vão analisar vão ler este trechinho aqui, que foi retirado lá do trecho que vocês leram nesta aula, certo? E daí vocês vão analisar os verbos aqui. E uma dessas alternativas aqui está correta com relação à classificação dos verbos em destaque. Então, vocês vão observar com atenção e marcar a alternativa correta quanto à classificação dos verbos que estão destacados. Na questão número 2, nós temos aqui o trechinho onde aparece o verbo daria, que é futuro do pretérito do indicativo. Aí, vocês vão... como é que ficaria o verbo daria no pretérito imperfeito? Ficaria dará, dava, deu ou dera, certo? Vocês podem até pesquisem lá. Lembrando que o pretérito imperfeito acontece 2 ou mais vezes no passado, ou uma ação que se prolonga no tempo. Que se prolongou no tempo, certo? Se prolongava no tempo, ok?
Então, vocês vão marcar a alternativa correta aqui, de como ficaria o daria, o verbo dar no pretérito imperfeito, ok? Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar a prof.